pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio da Garagem das Bens, não é verdade? É isso aí, episódio diferente dessa vez, né? É um resgate, todo mundo ficou pedindo aí o retorno das saguinhas, né? Sucesso no passado, né? Isso aí, vamos ter uma nova saga. E o carro da vez vai ser essa simpática C280 1997, geração W202, uma das nossas favoritas, né, André? Bom, temos 6 na garagem com uma variação imensa aí de motorizações, Câmbios, de carrocerias, né, inclusive. Até com câmbio mecânico agora, Verdade, né? Vocês devem ter assistido, se não assistam aqui, card da pré-compra da nossa C230 Compressor, né? Também fase 1, né? Também fazia o mesmo ano desse carro. É verdade, não. Mesma configuração Sport. E agora, saga, pessoal. E você, pra quem tá olhando, deve estar falando assim, por que esses dois estão chamando isso de saga? Pois é. Por quê? Porque este carro chegou até nós por conta de um espectador que sabia do carro, a venda e tal. E nós fomos lá, o Leandro estava até viajando, tal, me ligou e falou, não, viajando, vai pra lá urgente. Fiquei negociando de manhã, porque com o preço que a gente pegou esse carro, isso ia ser vendido na hora, não estava em São Paulo, azul que nem você, pra você ir ver o carro correndo. Aí corri lá e até eu fui com o Eurovan. Funcionava ainda? Funcionava. Que bom, Eu fui de Eurovan lá, olhei o carro era bastante abandonado ali, tava até sem dono, né? O dono queria até fazer um projetinho, acabou não fazendo, o carro ficou abandonado, ele tinha projetos mais interessantes até, né, de outras coisas que ele estava fazendo. Então o que acontece? Esse carro, como vocês podem ver aí nos inserts, é um carro bastante abandonado. Apesar dele ter essa configuração legal, né, que é uma branca, Sport, rodinha mini monobloco e tal, uma configuração legal, mas ele está bastante abandonado. O veículo está ligado. Está ligado porque está sem bateria. Então, mas o alternador tá bom. Tá, né? O alternador funciona, a bateria tá zoada. E aqui logo na dianteira um problema que eu não sei porque que as pessoas fazem isso, mas elas acham que vai ficando mais bonito o carro quando pinta tudo de preto. Eu acho horroroso. Isso vai ser retornado. Vai voltar para o original. Mas voltando às sagas, o que é uma saga? O que é uma saga? O que é uma saga? É uma novelinha, né? É uma novelinha. Então, para quem gosta de projeto, nós vamos ter aí alguns capítulos sobre como levantar um carro desse, que inclusive é a nossa indicação de Mercedes para você que começar, né? Querendo entrar nesse universo mercedeiro dos neoclássicos, né? Falamos disso bastante no pré-compra do C230 e agora vocês vão ver na prática como vai ser, né, André? O que eu acho que vai acontecer? Esse carro parece, por idealizações nossas, assim, tipo, de madrugada mandando um pro outro no WhatsApp, parece que esse carro vai ganhar uma cavalagenzinha. Uma maldade. Pode ser. Então, mas antes disso acontecer, ele vai passar por uma pré-compra, uma pós-compra, né? Porque a gente já comprou o carro, bastante zoado. E vai passar por essa reforminha, então, mecânica e suavemente estética, né? Itens importantes, por exemplo, farol, que está sem o cromo de fundo. As rodas estão em petição de miséria, né? Pneu tem um de cada tipo, né? Escapamento está bastante barulhento, tem umas peças meio soltas. Tem o próprio bed lá que estava assim, né? Tava todo torto, eu fui tirar e saiu tinta, tava com Super Bonder. Descobriu que ele foi colado com Super Bonder. Umas pecinhas que já foram alteradas, mas o que a gente acha é que esse carro não será pintado nesse primeiro momento. Não. Nesse primeiro momento, não vai precisar dessa profundidade completa, na parte estética, porque apesar de não estar totalmente original, ele está com uma apresentável, visual, né? O visual é interessante. O interior está em ótimo estado, né? Muito bem animou mantido. Isso bastante, né? A gente a pegar esse carro. A questão aqui é primordialmente manutenção. Também o carro funciona, ar-condicionado funciona, gela, câmbio
troca direitinho, elétrica não tem nenhum gremlin. Não. O que é a questão? Manutenção. Então, Falta de, né? falta de manutenção. Exato. Aqui vocês vão ver pneus todos errados. Tá alterando um pouco o ronco dela, tá meio Deixa eu estranho. ver se a temperatura tá Não. ok? Tá ok, Tá tá ok. ok. Tá mantendo os Mercedes 90 não perde. graus. Tá faltando antena. Aqui vocês vão ver que tá faltando anteninha. O acabamento também tá um pouco feio. As rodas estão em petição de miséria e foram pintadas aí com Color Jean, né? Os pneus não batem as marcas. Nem as medidas eu acho que batem, Na viu? medida, Bate? pelo menos a medida bate. A lanterna tá bem A feinha, lanterna tá bastante cansadinha de marcas de sol, né? né? Ó que desgraça que fizeram aqui na... O símbolo foi colado aqui com o Super Bonder. Então aí zoou tudo o negócio. A gente achou que ia melhorar e piorou. Tá aqui. Ó, bem espaçoso. Esqueteira. Ah, é, Original. disqueteira de 6 discos. O step original desse carro, tava vendo? Step original, um cabo de bateria, porque, como a gente estava dizendo para vocês, a bateria, apesar de ser uma Moura aí com uma carinha boa, ela é de 2019. E já não é tão antiga, velha, né? não é tão velha, mas essas baterias geralmente Vai saber elas têm garantia que de que ela já não 18 passou, meses né? e elas duram Ó, triângulo. 17. O triângulo tá inteiro no lugar. Nem sempre é assim, né? O acabamento estilo fibra já foi Carbono. polido 1 milhão de vezes, já tá E perdendo foi perdendo sua característica. Né? Provavelmente a gente vai terminar de polir, né? Pra pelo menos igualar, né? Ah, e lembrando, um investimento que a gente já fez, né? No carro que a gente acabou não fazendo antes e depois, mas acho que se a gente tiver fotos, a gente coloca nos inserts. Quando o carro veio, o volante era péssimo. Tá rasgado, couro todo rasgado e tava tenda Tenda árabe, árabe. né? O forro, né, do teto. Então, como a gente tinha uma vaguinha no tapeceiro, a gente já logo que a gente pegou o carro, já encostou lá. Vocês vão ver, inclusive fizemos uma graça, Ia falar um fizemos, upgradezinho, né? fizemos o interior todo preto. Preto. E o volante inspirado na C36 dessa época. Com a né? base cinza clara. Lembrando que os specs eram muito próximos, Muito né? próximo. C36 era baseado nesse carro, C280 Sport, Chassi com, AMG. com preparação AMG, né? Certo? Aqui, pessoal, é o famoso M104, é o 6 em linha Mercedes dessa época aí, do início dos anos 90. Esse é o último modelo que sai com esse motor. Esse é um carro 9697. Os W202 9797 já contavam com motor mais novo, V6, V6. né? Exato. Então, Mas vocês vão saber o pulo do gato lá dentro enquanto a gente estiver andando. então vamos embora. Vamos? Bom, agora a bordo Da máquina. da máquina, da potência que está Esse queimando. barulho. Queimando tudo errado. Ela deve estar com combustível velho, vela ruim, uma série de coisas que a gente vai Então- ter que analisar. Então vamos lá, gente. A gente comprou esse carro faz mais ou menos um ano e praticamente não andamos com ele Não desde andamos. então. Mas é impressionante como ele funciona. Sim. É um carro negligenciado. Não fizemos absolutamente nada, né, no carro. Né? Só o interior. Estamos até pensando, a gasolina até aí de quanto que é, né? Uhum. A gente lavou o carro uma vez. Mas enfim, por que compramos esse carro, né? Bom, primeiro a versão Sport, né? Então, a versão Sport não era simplesmente uma questão estética, né? Havia alterações mecânicas também de suspensão e direção. Diferente do AMG Line de hoje em dia. Né? Exatamente, a MG Line de hoje em dia é puramente estético. Nessa época, o Sport, o que ele tinha? O volante reduzido, a relação da direção um pouco mais direta e suspensão bastante mais baixa, né? Então, quando você pega o datacard desses carros, você encontra lá o código 654, que é o chassi MG. Então, isso é uma coisa bem bacana dessas W202 na versão Sport. E daí você vai ter as questões estéticas propriamente ditas, né? A roda é diferente, o acabamento, em vez de ser madeira, é essa fibra, estilo fibra de carbono, né? Que estilo carbono. a Mercedes chamava de acabamento alumínio anodizado, embora não seja de alumínio. Os bancos são mais envolventes, né? E nesse ano, né?
a Mercedes se despedia do emblemático M104, que é um 6 em linha, que muita gente chama por aí de o AP da Mercedes, porque é um motor simples de manutenção, robusto e que aguenta maus tratos pra caramba, inclusive aguenta preparações, né? Então é uma base muito boa para você pegar um usado. Aí tem aquela questão, né? Por que não pegar então um mais antigo, um 95, um 94, que seriam os primeiros anos do Classe C W202 com o M104? Qual que é o problema disso? Câmbio de relação curta de marchas, né? Então, 4 marchas, relações diferentes. Esse aqui ganha o primeiro câmbio 722 meia, se não me engano, né? Que é o que ganha, aí você vê aqui no visorzinho, além do 4, ele tem um drive depois, que significa a 5ª marcha. Então estamos falando de uma caixa então de 5 velocidades, e além disso, a partir de 96 você fica livre do problema dos chicotes biodegradáveis que povoam esses carros aí de gremlins elétricos, né? Até 95 aí, basicamente na linha Mercedes. Ou seja, para você que está vendo eventualmente alguma câmera, luzes acesas no painel, são dos sensores de pastilha e ABS, não são problema de chicote. Exato. Então assim, era uma base muito boa para uma restauração, para um projeto, preço super convidativo e essa spec interessante, né? Uma série de coisas que foi convencendo a gente. E aí, recentemente, a gente estava vendo conteúdos aí da internet e optamos por, muito provavelmente, seguir com uma turbininha de baixa pressão aqui. Que justamente o que mais viabilizou isso é justamente esse câmbio, porque num projeto recente divulgado na internet, o câmbio usado era o 4 marchas, que dava uma capada, né, na no final, carro, né, na velocidade final. Então temos isso. Mas antes disso aqui virar de fato um projetão customizado, nós vamos ter que endereçar muita manutenção. Pelo que a gente está rodando aqui no carro, vocês devem estar ouvindo, primeira coisa, esse escape. Que tem até um quê meio de BMW, assim, você anda com as 325 hoje em dia, ela também faz esse barulho meio estranho aí. Mas eu acho que aqui o grande responsável são os furos no escape, né? Deixa eu dar uma olhadinha ali, parece uma caixa original. No nosso pré-compra, pós-compra, nós vamos verificar como é que tá a situação desse carro, né? Porque a gente nem ergueu esse carro. Não, a gente... Esse carro, ele só passou no laudo, né? Ele fez o cautelar, né, da supervisão e o ECV. Passou no cautelar, porque não tinha nenhum problema. Realmente estrutural, nada, né? Um carro íntegro, né? Retoques de pintura, mas um carro íntegro em termos de histórico de acidentes. Então... O que também deixou a gente bem confortável aí para comprar o carro. 149.962 quilômetros, em breve completando seus 150 mil quilômetros. Suspensão já foi pro saco, né? Ele tá bem baixo. O carro tá... A Sport é bem baixa de fábrica, mas esse tá pegando em tudo. Suspensão acabou, né? Acabou. Freios também razoavelmente ruins aí. Eu não imagino. O ABS, a luz do ABS acendendo e apagando, que a gente vai falar disso, é algo bem comum nessa geração. A luz de pastilha piscando, né? Então a pastilha deve estar deve ter acabado. E o sensor de rotação lá, que é bem comum nesses ABS desse carro W202 de maneira geral, acusam isso. Tá com cheirinho de combustível aqui dentro, provavelmente algum vazamentinho aqui do filtro ou da bomba, mas ela não tá com ruído de bomba, né? Não tá com ruído de bomba. O ar, como eu falei na apresentação, sempre gelou. A gente até foi fazer uma verificação de gás, tava ok. Tinha um problema de flap, né? Tinha. Não saía ar aqui nesse do meio. Então a gente encostou rapidinho lá no nosso parceiro. Até o cara adaptou que era de classe A, Era um de classe A e obviamente não funcionou. Mas já está de volta, foi um conserto muito rápido, ele fez na hora, muito simples. Um abraço para o Oswaldo da Frio Air, que sempre ajuda a gente lá com essa... muito bem dos nossos carrinhos. Um carro original, né, com som original ainda, tem um visor queimado aqui, mas provavelmente a gente vai conseguir com os nossos parceiros de som um reparo na unidade original. A gente não gosta de ficar trocando muito som das Mercedes. Porque esses carros são bonitinhos, e ele tem disqueteira, né? Então é bacana. O que a gente faz de upgrade nesses sistemas é colocar um Bluetooth. É verdade. Que aí, eventualmente, você consegue aqui ou com ou chaveado ou não, ou dependendo do que faz. CD, possivelmente. A gente consegue colocar um Bluetooth, que fica bem legal. Mas uma coisa legal, né, que a gente comentou, além de tudo isso, esse carro,
de maltratado mecanicamente, esteticamente, ter seus pênaltis, o interior tá muito bom. Tá muito bom. Então, o próprio alumínio anodizado não tem marcas, né? Tá em ótimo estado. O painel não tem nenhum rachadinho, nenhuma marca. A única coisa que não funcionava é aqui, né? O encosto de cabeça é comum, não funciona. Ué, consertou. funcionou? Calma aí, você vai bater o carro. Olha lá. Pronto, só falta apagar a luz do ABS e o carro tá pronto. Tá vendo? As Mercedes se autoconsertam. Problema de uso, né? Então, eu ia falar do sistema pneumático do encosto de cabeça traseiro, isso aí já consertamos. E tá faltando um pouquinho de potência aqui, né? Você anda, nitidamente falta potência no carro. Ele vai, né? Ainda assim ele vai, né? Ainda assim é um carro... Olha, um carro sem suspensão e com motor fraco ainda é bastante agradável de uso, né? Outra coisa é fazer a turma de C180 ficar com inveja. Banco elétrico, inclusive, do passageiro. Totalmente funcionando, inclusive encosto de cabeça aqui. Elétrico que nunca mais teve, né? Acho que dá pra Esse pegar encosto de aqui, cabeça não tem mais. Até porque muitos carros agora o encosto de cabeça é meio incorporado, né? No assento e tal, então... Vamos trocar aqui? Vamos. Daqui é solidez, né? A palavra aqui é solidez. Da época que as Mercedes eram propriamente construídas, né? Impressionante a qualidade dos carros, como eles sobrevivem. Esse carro ainda faz parte daquela época do over-engineering, né? Quando você fala do over-engineering, remete muito às W140, mas na verdade isso se perpetuava em todos os carros da marca, né? Muita tecnologia construtiva da 140 depois vinha para cá, veio para cá, porque esse projeto é lançado, né? Quer dizer, essa geração é lançada em 93 e ou seja, logo depois da 140, né? Da classe S. Porque isso acontece até hoje, né? Você sempre lança as coisas modernas no 140 ou no top, né? Porque ele é caro e justifica ser aplicado ali. Quando isso depois vai saindo em larga escala, vai baixando o preço e você consegue ir. Então, normalmente, o que sai na S vai para E, daí vai para C e assim por diante, dependendo dos momentos de lançamento, né? E sem dar uma luz aqui. Bom, a reserva. Que bom que a gente vai poder pôr um pouco de combustível. Gasolina desse ano. A gasolina desse ano. Que tava com... até dava para ter vendido mais caro, porque era gasolina aged. Tá na moda, tudo aged. Por que nós vamos fazer a volta das sagas no APC numa W202 e não, por exemplo, numa 124? Porque se a gente vai confirmar para as pessoas que as pessoas podem se envolver com este tipo de objeto, melhor que ele seja assim, fácil, acessível de peça, que não seja um negócio de outro mundo, que tenha bastante oferta de mercado, né? Então fica mais fácil das pessoas se envolverem com isso aqui do que na 124, que apesar de ter sido largamente produzida e tudo, tem poucas no Brasil. E motores específicos, como por exemplo os que a gente gosta, os V8, não tem peça. Não tem. E não tem retífica de motor. E todas, como no caso 124, elas pararam de serem produzidas em 96, 95? Para 96, você vai encontrar o problema do chicote elétrico nas mais novas. E nas mais antigas você vai encontrar aí o sistema de injeção mais antigo. Então, pessoal, essa W202 é a nossa indicação para você que quer começar no mundo desses antiguinhos, os não clássicos premium, e principalmente nas Mercedes. Essa é a nossa indicação. Começa sempre com a classe C. Não precisa ser uma 280. Não. Não precisa ser uma Sport. Você vai encontrar uma 180. 180. Uma 230 Compressor. Super agradável, né? Os 4 cilindros também. E se você encontrar uma C36, conta pra gente que a gente também adoraria ter uma. Raríssimas, né? C36, C43 e C55, ainda mais rara, que só tem uma no Brasil. Mas esta será a nossa nova novelinha do canal do APC. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer para vocês esse passo a passo. Vamos lá. Recomendações do noso mecânico Marcão. O câmbio é ótimo, gente, realmente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer para vocês toda a evolução desse passo a passo. Quem sabe a gente consegue até organizar um encontro para no dia que ela estiver ficando pronta, a gente se encontrar para vocês entenderem quanto que foi investido e como foi o resultado.
Que aí você vai ver, puxa, será que isso aqui é para mim mesmo? Vou querer, gosto de um carro assim? Dá para encarar? Será que a gente vai ter alguma surpresa, de repente, né? Então é isso aí, no próximo episódio dessa saga, pré-compra, pós-compra, né? Pós-compra. No caso, o carro já comprado, vamos levantar no elevador com o nosso amigo Walter e, afinal, ter uma ideia real do que nós compramos e do que a gente vai precisar fazer e planejamento, né? Porque restauração de carro sem planejamento não costuma dar muito certo, né? E nesse meio do caminho, a gente vai fazer uma reunião com um amigo nosso, que é o Marcos, que nós vamos falar sobre o possível upgrade do carro. Por quê? Porque se nós formos fazer isso mesmo, algumas coisas não justificam fazer agora, como por exemplo escape. Pode ser que seja interessante fazer um escape mais esportivinho lá na frente em função da maior potência. Então algumas coisas vão ser pensadas ao longo do projeto. O importante agora é a gente fazer a avaliação do que tem que ser feito. Mas é isso, pessoal. Então ficamos por aqui. É só uma apresentação desta novelinha que começa hoje. Certo? Certo. Parabéns. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Vamos embora. Deixa eu ver o ronquinho. Ela tá falhando assim, meio 4.500 giros. Mas é forte ainda, aí. né? Ela tá andando bem. Ela ainda é forte. Bom, vamos voltar antes que acabe o combustível. E freia também.